Programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Apresentação, Marcelo Pelizori. Boa tarde, estimados ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Sou Marcelo Pelizori, vou estar com vocês hoje conversando sobre o tema religião e libertação, um tema realmente que dá muito assunto, né? E para isso nós convidamos aqui realmente uma autoridade na área da teologia, que é o Marcelo Barros. Marcelo Barros é teólogo, sacerdote, é escritor, tem 44 livros publicados, inclusive algum dos livros ele pode nos citar aqui hoje do que se trata. Então, seja bem-vindo, né? Muito obrigado, Marcelo. Uma alegria muito grande estar nesse programa com os ouvintes da Rádio Universitária, no programa Realidades, e muito feliz de poder conversar sobre esse tema. Certo. Eu gostaria de ouvir de você, inicialmente, como que você chegou a o que se chama na igreja, nas igrejas, né? No caso aqui a gente fala mais da Igreja Católica, que você pertence, a vocação, a sua vocação. Como é que despertou esse interesse por essa Marcelo, área? quando eu era menino, eu queria ser veterinário de animal selvagem. Não veterinário de boi e vaca, veterinário de elefante, de girafa. E é claro que fazia parte da fantasia de infância, né? Mas isso me fez entrar no curso de veterinária num colégio que hoje em dia está submerso pela barragem do Tapacurá, e lá vi um mosteiro beneditino. E eu conheci esse mosteiro e me fiquei tocado por algumas questões: a vida comunitária, o fato de viver juntos, a inserção simples no meio do povo como pessoas comuns e não como homens especiais, diferentes de todo mundo. E, em terceiro lugar, uma certa abertura maior para a Bíblia e para as questões de fé. Não era um pessoal dogmático. Então, eu acabei entrando no Mosteiro Beneditino de Olinda com 18 anos. E, a partir daí, toda a minha vida foi viver essa busca. Eu acho que o importante é a questão do excitar na gente o desejo e a busca de um aprofundamento cada vez maior. Certo. A gente poderia dizer que, olhando a sua obra, o seu trabalho, as suas ações, né, não só no Brasil, mas pelo mundo, que você faz parte, de alguma forma, da antiga teologia da libertação, né? Da atual e contemporânea. Que a antiga, eu digo, já tem nos anos 60, 70, já vem né? Dos anos, ela vem nos final 70, dos anos 60. E o que houve, assim, de alguma forma, foi um boom da teologia da libertação nos anos 80, 90. E depois parece que houve a impressão que dá é porque ou houve um declínio ou não, ela continua igual, mas as outras coisas vieram ao cenário e sufocaram de alguma forma. Por exemplo, Leonardo Boff já começou a falar mais de ecologia, alguns nomes parece que... Como é que está essa coisa da teologia da libertação? A teologia da libertação continua, a gente poderia dizer assim, viva, muito bem, obrigado. Agora, de fato, em outra etapa. Então, hoje a teologia da libertação, ela se subdivide em várias teologias ou reflexões teológicas que são contextuais. Por exemplo, a teologia índia. Pensar a fé, inclusive a fé cristã, para os índios e por eles, não para eles apenas de fora, mas junto com eles, e eles sendo sujeitos dessa reflexão, de um modo que eles possam ser plenamente índio, plenamente assumindo as tradições, inclusive religiosas, que eles já têm antes do cristianismo. Que eles já tinham antes, né? E, entretanto, se querem ser cristãos, se a questão é essa, viver isso de uma forma libertadora. A mesma coisa a teologia negra, a mesma coisa a teologia feminista, da libertação. Que nós temos dos grandes nomes, a Ivone Guevara, que veio no programa, grande amiga, né? E isso que você aludiu aí, a ecoteologia, a teologia ligada à ecologia, dos quais um dos expoentes mais importantes atualmente para nós é Leonardo Boff.
E como é que a teologia da libertação assim, continua viva assim, no âmbito do social e do cristianismo? Ela recebeu um combate, uma época não foi do Vaticano, houve uma perseguição a Leonardo Boff, etc. Ela nunca foi muito bem compreendida, né? Só que no começo, talvez até por ser mais frágil, por ser novidade, não. E depois, com o Papa João Paulo II, e esse atual, ela foi verdadeiramente, a gente poderia dizer assim, incompreendida, porque eles confundiram com o marxismo, simplesmente. Então, a luta da Igreja contra o marxismo, que em si já é injusta, que já seria uma coisa que a gente luta com ideias, é com ideias, não é reprimindo, né? Então, isso se voltou contra a teologia da libertação. Mas, de fato, apesar de tudo, ela nunca acabou e, mesmo incompreendida, ela também não foi proibida. Ela foi... falavam coisas, né? Então, foi criticada, o que é diferente. E, nesse sentido, ela sobreviveu e hoje é de uma minoria, mas, inclusive, antigamente era só latino-americana. E hoje é mundial. Eu sou coordenador latino-americano da Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo, que junta teólogos da libertação, da África, da Ásia, negros e índios da América do Norte e de toda a América Latina. Portanto, ela se expandiu mais, embora sempre minoritária. Certo. Você falou, a gente usou, né, no início também a palavra teólogo, e eu acho que é interessante para o nosso ouvinte refrescar um pouco assim, a memória e explicar um pouco o que é o papel de um teólogo, o que estuda um teólogo, porque alguns às vezes podem se intitular teólogo, e o que isso significa. Existem várias teologias também e religiões, né? Teologia é uma palavra que vem do grego, onde o theos é Deus, né? E é um estudo sobre as coisas de Deus. Ou tentar descobrir Deus no meio da vida, no meio da luta, no meio das coisas. No caso, a teologia hoje em dia é a reflexão sobre a fé e sobre as consequências da fé na vida da gente, na luta, tanto social como pessoal. Certo. E a teologia na Igreja Católica são cursos que se fazem, né? 5 anos, 6 anos. Conforme, isso, é um curso que normalmente nas igrejas cristãs, Igreja Católica, igrejas evangélicas, ela parte de um estudo da filosofia. Então, os alunos fazem ao menos 3 anos de filosofia e depois, então, faz teologia. Ela se baseia num diálogo com as ciências sociais. Então, hoje em dia, por exemplo, eu acompanho um grupo da Católica que se especializa, é pós-graduação, de ciências da religião. Existe um mestrado, né, na Católica de ciências na Unicap. Exatamente. Então, ciências da religião quer dizer que é um diálogo muito profundo entre teologia, antropologia, sociologia e filosofia. É interessante porque no Brasil não se tem a ideia, como em alguns lugares se tem, da presença da teologia, inclusive na academia, né? E existem cursos de teologia, de graduação em teologia, muito comum em outros lugares. E aqui não é comum no país, as pessoas não sabem. Claro, sabe-se que o padre faz a teologia, ou alguns evangélicos na origem luterana. Isso também era importante destacar, porque eu gostaria também de ouvir de você esse ponto, porque algumas religiões elas não têm um estudo muito profundo da teologia, né? Por exemplo, a gente sabe que em alguns casos, para você ser um pastor, é muito rápido, né? E a Igreja Católica tem essa preocupação de maior estudo. Como é que é isso? Algumas igrejas evangélicas, principalmente no estilo mais pentecostal, de tal maneira diziam que a fé depende do Espírito Santo, e o Espírito vem, ilumina, inspira e pronto, que achava que não era necessário estudar. Isso já é ultrapassado, já não é hoje em dia. Todas as igrejas hoje em dia têm algum estudo, algum curso de teologia, tem. Mas houve um momento que era assim. Mas isso deixou uma certa tradição que em algumas igrejas, de fato, o curso de teologia é meio rápido, até porque, talvez até com certa razão,
para ser um pastor inserido no meio do povo e ajudar o povo a descobrir a palavra de Deus, não precisa um curso universitário de 3, 4, 5 anos, né? Na Igreja Católica, como na Igreja Luterana, como na Igreja Episcopal Anglicana e igrejas mais tradicionais, a Igreja sempre trabalha muito para não cair num populismo. E então o curso de teologia é necessário, sim, e como disciplina universitária. Nós falávamos da teologia da libertação, elas são diretamente ligadas, essas teologias, às SEBs, né? Que são as comunidades eclesiais de base. Como é que está hoje no Brasil, ou na América, que é a sua experiência, na América do Sul, as comunidades eclesiais de base, o papel delas? Parece que uma época eram bastante marcantes. Como é que está isso? Comunidade eclesial de base significa o seguinte, que a igreja, ela é igreja. O que quer dizer a palavra igreja? Igreja é uma palavra que vem do grego eclesia, que significa assembleia. Então, cada assembleia humana de fiéis é uma igreja, cada comunidade local. E a comunidade eclesial de base quis ser uma igreja de base. De base quer dizer os vizinhos de um bairro, de uma rua, o povo de um determinado lugar, que vive uma determinada situação, a partir da base mesmo, daquilo que é o mais pobre, né? Então, as comunidades eclesiais de base nasceram na década de 60, de fato, do mesmo jeito da teologia da libertação, tiveram um boom e depois tiveram um momento mais difícil. Hoje estão articuladas no Brasil inteiro, não reúne 60 mil, 80 mil pessoas, como, por exemplo, uma missa show, né? Do padre Marcelo Rossi e de outros aí em espetáculos assim de massa. Mas, de qualquer maneira, nós estamos preparando agora o 12º encontro nacional das comunidades eclesiais de base, que vai ser em Juazeiro do Norte, em janeiro do próximo ano. E está se esperando umas 5 mil pessoas, quer dizer, como representantes das comunidades do Brasil inteiro. Então, representam uma vitalidade, mostra que estão funcionando e que, principalmente, estão atuando e ligando fé e política, fé e cultura, viver a fé e enfrentar os desafios do mundo atual. Tem também, como é que se chama? A Caminhada da Terra, não? A Romaria da Terra, né? A Romaria da Terra é uma... A Romaria, toda religião, toda que eu conheço, tem sempre um apelo muito grande à peregrinação. Porque você crê com a cabeça, né, pela mente, mas você crê também, como diz o povo, com os pés. Quer dizer, é prático, né? É um exercício concreto. Quanta gente, às vezes até ateu, faz o caminho de São Tiago de Compostela e aquilo faz um bem enorme, né? O próprio caminhar, o próprio se colocar juntos. E aqui no Brasil tem várias peregrinações que são conhecidas no Brasil, como no sertão da Bahia, o Bom Jesus da Lapa, como Juazeiro do Norte, no Ceará, ou Aparecida do Norte, em São Paulo, né? Pirapora, em Minas Gerais. E a Romaria da Terra partiu dessas romarias e disse, e o problema da terra? O lavrador, o direito que ele tem à terra, o desejo de Deus da terra ser para todo mundo e não apenas para fazendeiro, como é que fica, né? Então ela nasceu daí e geralmente se faz em várias regiões uma vez por ano. Certo. Então, isso também mostra um pouco, e esse é o seu trabalho, a importância de uma dimensão política, no caso lúcida, né, não na politicagem, da religião. Né? A religião não pode se eximir, seria isso? Ela não pode se eximir da política, do mundo, se retirar e ficar só no âmbito de uma fé individual ou então do sagrado. Porque, Marcelo, eu acredito que a religião sempre teve uma relação muito grande com a política. No mundo antigo, o mundo era muito teocrático, quer dizer, até a própria política e a própria autoridade, ela se impunha a partir do religioso, né? Só que de uma forma reacionária, de uma forma autoritária, de uma forma que o poder não é do povo. Então, a teologia da libertação, as comunidades de base, Romaria da Terra, todo esse trabalho das pastorais populares tentam mudar isso.
de dizer não, a gente tem que se inserir sim, não pode dividir o mundo em material e espiritual. Não adianta você chegar para mim e dizer assim, não, eu sou de Deus quando eu estou rezando, mas quando eu acabo aquilo ali, eu oprimo meu irmão, eu sou usuário, enfim, quer dizer, não é por aí. Quer dizer, ou você vive uma vida de acordo com aquilo que você acredita, ou a sua fé não existe. Está errada, né? Não dá para poder a gente pensar no presidente Bush levando Bíblia da televisão, dizendo que é um profundo crente, que crê na Bíblia profundamente, saindo dali jogando bomba no povo do Iraque. Quer dizer, não é por aí. Então, nesse sentido, a gente repensou uma nova forma de ligar a fé com a política. Quer dizer, se tenho fé, se eu vivo a fé em qualquer religião que seja, não é só cristã, né? Pode ser budista, islamita, qualquer religião que seja, se eu vivo a fé, é para tornar o mundo mais humano, mais convivial, mais justo, e aí a política deve ser expressão disso. Vitor, nossa produção, temos, eu acho que é o tempo encerrado, né? Vamos fazer então um pequeno intervalo e a gente volta a conversar, porque tem muitas coisas importantes agora que a gente tem que falar, já que o doutor Marcelo Barros tocou nesse tema da política, né? Hoje a gente tem uma relação muito forte aí, vendo essa dimensão entre política e religião no Brasil, e a gente tem que conversar mais sobre isso. Mas vamos fazer um intervalo, a gente volta a conversar com o Marcelo Barros, que é teólogo, sacerdote, é escritor, tem 44 livros publicados na área, e depois do intervalo. Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber. Nós estamos conversando hoje um tema bastante importante, que é a religião e política, religião e libertação, com o Marcelo Barros. Ele falava sobre a relação justamente sobre religião e libertação, e nós temos aqui uma questão bastante importante a colocar, que na verdade, várias questões, na verdade, né? Uma delas é uma certa descrença social que houve nos últimas décadas, talvez, que não é só em relação à questão da libertação na igreja, né? A teologia da libertação. Havia, parece assim, nos anos 80, 90, uma esperança, né? E ecológica, e de esquerda, e social, em vários aspectos, e parece que muito do capitalismo, do conservadorismo, ele passou de roldão por cima, né? De muitas dessas coisas. Houve, claro, conquistas nessa área de emancipação, mas elas, de alguma forma, as questões principais da libertação, do oprimido, que envolve educação, envolve a questão da cultura, envolve a questão da divisão, né? Maior igualdade, etc., parece que não se realizou. E a gente vive até, inclusive para alguns, um clima assim de quase que... Será que vai haver um apocalipse? Né? Não necessariamente como aquele livro bíblico, né, que fala do apocalipse, que é uma coisa absolutamente metafórica, assim. Mas será que a gente também está caminhando para uma coisa mais destrutiva? O que está acontecendo? Eu tenho a impressão, Marcelo, que ultimamente os próprios meios de comunicação social são encarregados de anestesiar. E nós vivemos numa sociedade onde a acomodação, a apatia generalizada em relação a tudo, em relação ao fenômeno religioso, teologia da libertação, mas também em relação à própria luta da vida, à solidariedade, a tudo. Então a gente tem que reagir a isso, e é interessante que é um fenômeno contraditório, porque ao mesmo tempo que realmente religião como assunto
desperta muito menos interesse do que há 30 anos atrás, o que a gente poderia chamar de interesses assim místicos ou espirituais no sentido muito amplos, ele cresce. Você imagina que se você entrar em qualquer livraria hoje no centro do Recife ou de qualquer cidade maior, os primeiros livros que você encontra em estantes assim, dando o bolo ali para você, esperando que você compre, são livros de autoajuda, de espiritualismos de todo tipo, né? Então, é interessante, surgem novas técnicas orientalistas, interesses por adivinhações, por todo tipo de magia. E aí a questão está em ir purificando, em ir aprofundando e ajudando o pessoal a fazer uma síntese disso. Essa é que é a questão. Certo. E um tema muito ligado a isso e sempre em voga no nosso país e cada vez mais nos últimos anos é o crescimento, né, das religiões que você chamou pentecostal, outros chamam de seitas, outros chamam de evangélico pentecostal, também não sei como expressar agora, mas são vários termos que são usados. E o crescimento dessas religiões, alguns temem, né, alguns analistas, que aumentem também o chamado fundamentalismo. Aí eu queria ouvir de você o que você pensa. Olha, o pentecostalismo é um fenômeno cristão que nasceu no comecinho do século XX, acreditando que hoje é Pentecoste. Pentecoste quer dizer vinda do Espírito Santo. Então, surgiu de igrejas tradicionais como movimentos dissidentes que queriam uma liberdade maior para todo mundo. O pentecostalismo nasceu contra uma excessiva hierarquização das igrejas, onde quem manda é o pastor e só o pastor que fala. O povo queria o povo poder falar. E as igrejas pentecostais, por exemplo, no Brasil, é a Assembleia de Deus, é a Igreja Congregacional do Brasil, o que se chama Evangelho Quadrangular, ou Cruzada para a Evangelização, e outras igrejas assim. São igrejas que têm aspectos muito interessantes, muito bons, e que fazem parte essencial da fé cristã. Dessas igrejas, na década de 70, nasceu um movimento autônomo que se chamou de neopentecostalismo. Pentecostalismo que usa a televisão, às vezes são igrejas eletrônicas. A igreja nem tem comunidade, é só o pastor que garante um programa e o pessoal paga aquele programa na televisão e ele, né? E aí começou uma coisa muito ruim que se chama teologia da prosperidade, que é o seguinte: você dá o dinheiro ao pastor, que Deus te abençoa. E essa teologia da prosperidade, se você estiver doente é porque você não foi generoso o suficiente, se aconteceu alguma coisa chata na sua casa, é porque Deus não abençoou porque você não deu dinheiro à igreja e ao pastor. Então, e o povo pobre acaba sendo oprimido por esse tipo de fenômeno. E o que ocorre é que esse fenômeno está muito ligado a um outro movimento que se chama fundamentalismo. Eu acho fundamentalismo, por que se chama fundamentalismo? Porque ele fica nos fundamentos. E ele considera fundamento aquilo que é o pé da letra. Então, o fundamentalismo seria um movimento por um literalismo. Quer dizer, o mundo foi criado em 7 dias em e se eles não conseguem entender isso metaforicamente. O Adão e Eva feito de barro, Deus soprou, é isso mesmo. Se disser que o mar abriu, abriu mesmo. Tudo é compreendido ao pé da letra. Isso não é muito perigoso, não? É muito perigoso. É muito perigoso, primeiro, porque ninguém é fundamentalista, literalista, de uma maneira objetiva. Quer dizer, todo leitor se coloca dentro daquilo que ele está lendo, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Na Igreja Católica havia um movimento que eu considero de tipo meio fundamentalista, que é a história da família, da Sagrada Família,
Tem até uma festa da Sagrada Família. Olha, a família de hoje deve se inspirar na família de Jesus. A Sagrada Família, Jesus, Maria, José. Que maravilha, que coisa linda. E tudo que é de gente ingênua acha isso maravilhoso. Só que, evidentemente, você que é sociólogo, outro que é antropólogo, todo mundo sabe que a família no mundo antigo, a família 20 séculos atrás, não era igual à família de hoje em dia. Em nenhum aspecto. Nem na organização, nem no modo. Então, não dá para você pegar uma história do século I e aplicar para hoje em dia ao pé da letra, porque o que vai acontecer é que você diz que é fundamentalista, mas na prática você está sendo tão pouco literal, no sentido do que aquela letra quer dizer, quanto alguém que fizesse uma exegese, uma interpretação. Então, o fundamentalismo é um movimento que mais cresce em todas as religiões, no mundo todo, e, infelizmente, aqui no Brasil, o pessoal liga muito fundamentalismo e pentecostalismo, que em si não teria nada a ver. O pentecostalismo é um movimento que vive a fé recebendo o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, né? E em si não faria uma leitura fundamentalista, até porque Paulo diz numa carta dele, a letra mata, o Espírito faz viver. Quer dizer, a letra mata é o Espírito que dá a vida. Então, busca o Espírito e não a letra. Né? Há uma contradição entre pentecostalismo e fundamentalismo. Mas, na realidade concreta, muita gente que se diz pentecostal é fundamentalista. Isso é interessante que o professor teólogo, né, escritor Marcelo Barros, uma das grandes referências da Igreja libertária, né, católica no Brasil, coloca essa... Porque muitos colocam no mesmo bolo, né, a farinha do mesmo saco, o pentecostalismo e o fundamentalismo. De jeito nenhum. E realmente tem toda uma tradição... Tem que fazer a distinção entre pentecostalismo e neopentecostalismo, o pentecostalismo autônomo, e além dessa distinção, fazer a distinção entre isso e o fundamentalismo, por uma questão de respeito ao outro. Eu não tenho direito de ser intolerante ou de, colocando tudo na mesma massa, acusar todo mundo da mesma coisa. Agora, outra coisa que você traz que é muito importante é essa teologia da prosperidade, né? A gente tem visto isso avassaladoramente nos rádios, nas televisões, e você chamou também de teologia eletrônica, né? E alguns falam de franquias, inclusive, acho que foi a Folha de São Paulo, um repórter fez um curso de, se eu não me engano, durou 3 meses, e para ele ter a permissão para abrir uma filial, uma franquia de uma dessas igrejas, né? Capitalismo fundamentalistas, mesmo, capitalismo evangélicos. religioso. Infelizmente, isso existe também em várias igrejas. E não só, por isso é que eu estou dizendo que não é justo quando eu digo, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus é isso. Que a gente tem sempre que fazer as distinções, tem sempre que fazer as necessárias, né, aplicações concretas. Porque, por exemplo, eu sou católico, da Igreja Católica Apostólica Romana, mas eu sei que tem padre que prega a teologia da prosperidade, infelizmente. Né? Eu sei que tem igrejas católicas de peregrinação que o comércio religioso não fica atrás de nenhum templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, portanto, quem tem teto de palha não joga cigarro, ponta de cigarro ou fogo no telhado do vizinho. Isso é importante. Mas vamos continuar esse tema que é a chamada bancada evangélica. E a gente sabe que é dominada por essas igrejas, né? E a gente tem visto a atuação delas em relação a questões de direitos humanos, inclusive ameaças aos direitos humanos. Em todos os aspectos. Olha, Marcelo, eu acho uma aberração na hora, a própria base, independente até disso que você está falando. O fato de uma igreja determinada, qualquer igreja que seja, fazer lobby como se fosse a Coca-Cola, a Pepsi-Cola ou uma empresa comercial qualquer. Então, quer dizer, pega um pastor e diz, vamos colocá-lo no Congresso, na Assembleia ou na Câmara, para poder ele conseguir votar projetos que favorecem o que são do interesse do grupo, da igreja. Isso já é uma aberração, é antiético. Porque o povo elege um deputado, um vereador, é para ser representante do povo.
é para votar os projetos que fazem bem ao país e não à igreja. Então, eu não tenho direito, eu como católico, de querer agora dizer a você assim, vamos votar agora no doutor fulano de tal, deputado ou senador, sei lá, porque ele é católico. Pouco importa que o cara seja católico, ateu, da igreja que quiser. A pergunta é, ele é um cara de direito? Ele é um cara ético? Ele faz bem ao povo? O projeto dele, a proposta dele vai ser defender os interesses do povo oprimido, do povo mais necessitado? Se sim, ótimo. Se não, ele pode ser quem ele for. Certo. Não deve. Então, e as igrejas entraram nessa. Então, a tal da bancada evangélica, quantas vezes já se descobriu até nessas coisas de corrupção, né? E aí de corrupção mesmo, não da corrupçãozinha criada pelo Supremo Tribunal Federal para condenar na véspera de eleição pessoal de um partido ou de outro. Não estou falando disso, que eu não sou a favor disso. Eu estou falando de corrupção real, econômica, né? E quantas vezes esses pastores e bispos estão envolvidos nessa situação. Certo. Inclusive saiu uma pesquisa numa revista, acho que foi Forbes, né, nos Estados Unidos, dizendo quanto que cada um desses pastores, os principais, né, das igrejas pentecostais no Brasil, neopentecostais, né, no Brasil, e, por exemplo, Edir Macedo consta como o primeiro com quase 2 bilhões, né, de reais. É um patrimônio bastante grande. Agora, com né? o povo pobre alimentando essa riqueza, né? Sim. Temas, então, polêmicos ligados a essa dimensão da bancada evangélica e a sua posição e a posição da Igreja Católica. O casamento homoafetivo, como é que o senhor vê esse ponto? Quando você diz a sua posição da Igreja Católica, já eu me sinto livre de dizer que eu posso ter uma posição, a Igreja Católica ter outra. Certo. Né? Porque quando a gente diz Igreja Católica, quem é a Igreja Católica? Se eu fizer um referendo na Igreja Católica e perguntar o que é que os católicos do mundo todo pensam sobre o assunto, é uma coisa. Se você perguntar o que é que o Papa Bento XVI pensa e os bispos seguindo a ele pensam, já pode ser diferente. Então, penso na minha opinião, eu vou encurtar a história dizendo, eu acredito que a posição de uma igreja deve ser a de dialogar com o mundo e dialogar com o povo, papa, bispo, padre, todo mundo tem direito de ter opinião própria. Você pode ser de direita ou de esquerda, pode ser contra ou a favor, tal coisa, não tem nenhum problema com relação a isso. Agora, não pode fazer disso uma imposição para toda a sociedade como se fosse um dogma a qual todo mundo segue e se não seguir está condenado e vai para o inferno. Em todos os casos, né? Eu trabalhando na bioética, a gente encontrava muito isso. As pessoas me perguntavam, você é contra ou a favor do aborto? Eu disse, não é assim, essa questão não é tão... Isso, não é você tem que ver também cada caso, né? Cada situação. Acho que a favor de aborto, ninguém ético é. Agora, há situações em que pedem um olhar, uma consideração. Não pode ser dogmático. A ética é ética situacional. A verdadeira ética, ela parte da realidade da vida. O próprio Jesus, no Evangelho, disse o sábado foi feito para o ser humano, para o homem, e não o homem para o sábado. A lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Então, é isso que é importante. E é interessante ver também que há muitas... a gente ouve isso não só na política lá, mas nas próprias igrejas, às vezes colocando que as pessoas que transgridem aquelas regras, como a questão do homossexualismo, por exemplo, elas estariam como que condenadas, né? Ou então pessoas que se separaram, elas não podem mais ter a mesma participação na igreja porque são separadas e casaram com outro. E é uma coisa tão, né? Você, quando você olha direito, você vê, por exemplo, a mesma igreja ou a mesma hierarquia que é capaz de dizer que um divorciado não pode comungar na Eucaristia porque é divorciado, o bispo ou um papa dá a comunhão a um general como Pinochet, presidente do Chile, ditador responsável pela morte de milhares de pessoas, porque ele, no fundo, é um bom católico. Ele não era divorciado. Né? E essa história
ela pega mal. Quer dizer, o mundo vê, ninguém é bobo, ninguém é besta. Né? Todo mundo percebe que é assim. Então, vamos ser coerentes. Que história é essa? Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta a conversar com o Marcelo Barros, que é teólogo, sacerdote, escritor, sobre esse tema da religião e libertação. Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber. Estamos de volta, então, com o teólogo Marcelo Barros. Eu gostaria de colocar para ele, ainda dentro desse tema da cultura atual, dos conflitos e da crise também, que de alguma forma a gente vive. É muito interessante que, de um lado, a gente tem o crescimento, né, assim, bastante grande da tecnologia, do que se chama do capitalismo, e parece que uma crise de sentido, e é justamente o momento que há um retorno, né, de certas espiritualidades, certas religiosidades, e até do fundamentalismo, que nós falávamos no Brasil e no mundo, em outros lugares. Como é que ele vê essa questão da crise de sentido, assim? Olha, eu acho que crise é a mesma palavra nas línguas muito antigas de peneira. A crise serve para peneirar, quer dizer, serve como um critério. Aliás, o nome crise e critério tem a mesma etimologia, né? Para poder ajudar a purificar, a discernir, a aprofundar questões fundamentais. Então, nesse sentido, a crise é positiva. Eu penso que tem muita gente que olha para mim e diz assim: olha, padre, eu não sei se eu tenho fé, eu acho que eu não tenho fé nenhuma, porque eu tenho muitas dúvidas. E eu respondo assim: olha, eu acho que a fé não se opõe à dúvida. A fé se opõe à indiferença, à frieza, à acomodação interior, intelectual. Agora, você buscar, quanto mais você duvidar, quanto mais você fizer pergunta, melhor. Mais você aprofunda. Entendeu? Então, nesse sentido, essa crise de sentidos, eu acho que ela favorece a fé. Ela não é contra. E como você vê assim, essa pluralidade cultural hoje no mundo, né? Essa necessidade também, de um lado que a gente vê o fundamentalismo, e de outro uma necessidade de uma pluralidade cultural que em alguns lugares parece muito difícil, né? Parece que a gente volta a coisas de brigas de tribos, assim. A gente vê israelenses e árabes, a gente vê até entre religiões em lugares que se dizem democráticos, né? A gente vê até nos Estados Unidos, a gente vê o que acontece. Por que é tão difícil a alteridade, né? A pluralidade? Pois é, nós fomos educados, cada cultura de uma maneira muito autorreferencial. Até os índios, quando eu fui a primeira vez a uma tribo Kayapó, que eu perguntei o que quer dizer a palavra Kayapó. E ele me respondeu humano. Eu disse, quer dizer, quem não é Kayapó, não seria humano. E isso eu estou falando dos Kayapós, coitados, mas é comum em todas as culturas. A Bíblia acredita que Jerusalém é o centro do mundo. Tem um salmo que diz: de ti vem, tu és a fonte, a mãe do mundo inteiro. Salmo 87. Né? O Islã diz a mesma coisa de Meca. O hindu diz a mesma coisa, né? Os latino-americanos antigos, pré-colombianos, diziam isso de Machu Picchu. Então, quer dizer, cada cultura é muito autorreferencial. Acontece que nós vivemos hoje num mundo que justamente ele se caracteriza pela pluralidade de cultura. Por conta da questão econômica, das migrações, de tudo isso, o fato é que o mundo hoje tem que conviver na mesma rua, na mesma pequena aldeia.
você tem que conviver gente das mais diferentes culturas e das mais diferentes religiões, porque a religião é uma expressão da cultura. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Deveria ser boa, porque deveria enriquecer. Foi à medida que eu descobri o candomblé que muita coisa na minha fé cristã foi melhorada, né, eu diria. Quer dizer, para mim, quanto mais eu conheço as religiões orientais, mais eu me sinto bem no ponto de vista de ser um cristão capaz de entender e de viver essa pluralidade. Então, a pluralidade ela é boa, ela é ótima, ela é um dom divino para a gente. Agora, a gente tem que ser capaz de dialogar, quer dizer, de se abrir ao diferente. Dom Helder Câmara, que me formou, que era o arcebispo de Recife, com o qual eu trabalhei muitos anos, ele dizia, se você concorda comigo, eu te agradeço porque você me confirma no caminho. Mas se você discorda de mim, eu vou agradecer a você mais ainda, porque embora pode ser que no final eu continue pensando como eu pensava antes, né? E não concorde com você, você já me ajudou a aprofundar o assunto. E eu acho que a gente tem que praticar isso. Falando em Dom Helder Câmara, né, esse grande profeta que apareceu no Brasil, o que você é marcante para você nessa convivência desses anos que você teve com ele? Assim, o que fica assim, de mais marcante assim, da mensagem dele? Para mim, é de uma pessoa que era irmão universal. Quer dizer que ele não defendia, ele não estava atrás de defender interesses da sua igreja, nem da sua convicção partidária, política ou qualquer que fosse. Ele era aberto a tudo que é humano. Daria para fazer uma comparação com o Dalai Lama hoje? Exatamente. Ele é um tipo... ele foi muito comparado no mundo inteiro com Gandhi. Gandhi, né? Como um homem que pregava a paz, a não violência, mas ao mesmo tempo, através da não violência, a libertação. O papel em termos de libertação e política dele foi muito importante, né? Muito ele foi um importante. Exemplo. Ele foi o primeiro bispo, ou primeiro, a gente poderia dizer, pessoa dentro de igrejas cristãs, entre católicos e protestantes, todo mundo, que se levantou contra a ditadura militar. E de uma maneira muito importante, porque a ditadura militar brasileira, como outras ditaduras militares, se diziam cristãs. E se diziam contra o comunismo em nome da fé cristã. E, de repente, vem um bispo, teólogo, que diz não. Pode o comunismo ser ruim, mas o capitalismo também é. E outra coisa, Dom Helder Câmara dizia, o comunismo pode ter abusos, como o totalitarismo, por exemplo. Mas, essencialmente, ele busca uma coisa boa, sadia, que é a comunhão. O socialismo, não, ele inerentemente, intrinsecamente, ele é mau. O capitalismo. O capitalismo. Não o socialismo, o capitalismo. O O socialismo é bom intrinsecamente, embora possa ter abusos. O capitalismo é mau intrinsecamente. Então, isso é uma coisa muito importante. Certo. São muitas questões importantes, né? Conversamos aqui com o teólogo Marcelo Barros, né? Escritor, 44 livros. Vamos falar um pouquinho desses livros. Quais são que você considera assim, mais atuais? Olha, eu comecei... Primeiro eu escrevo para o povo, né? Eu não escrevo... Eu acho, às vezes, eu disse a um colega meu que a gente precisava de parar de ficar escrevendo. Eu escrevo para você, você escreve para mim. Quer dizer, e a gente falando dentro da academia. Não vale. Eu saí, né? Eu comecei a escrever para uma pessoa comum, simples, poder entender. Então, eu tenho um livro sobre a Bíblia, vários, por exemplo, agora a Livraria da Católica vai publicar um livro que se chama Conversa com Lucas, que é um comentário ecumênico, portanto, a partir de várias expressões religiosas, e não só cristã, do Evangelho de Lucas. Então, eu tenho vários livros sobre Bíblia, nossos pais nos contaram. A Bíblia é um livro tão difícil de ler, então eu tento ajudar, tento fazer com que a pessoa possa entender uma leitura mais simples, para hoje, para a vida de hoje. Tenho livros sobre
Ecologia e Espiritualidade. Se chama Ecologia e Espiritualidade. Se chama, é o subtítulo. O título do livro é O Amor Fecunda o Universo. Editora Agir. Tem um livro sobre como é que uma pessoa na cultura negra pode viver plenamente a fé cristã sem deixar de ser negro. Se chama O Sabor da Festa que Renasce. O Sabor da Festa que Renasce. Nas Vozes. Não, Editora desculpe, Vozes. na Paulus. Editora Paulus. Editora Paulus. Para uma teologia afrolatíndia da libertação. É o subtítulo do livro. Tenho livros sobre essa teologia pluralista, o ecumenismo, a relação entre as igrejas, por exemplo, Pluralismo e Libertação, é o nome de um livro meu. E tenho 3 romances. Romance. Eu gosto de escrever. Qual é o nome escrever é mania. Qual é o nome de algum deles? Um primeiro romance que eu escrevi se chama Secreta Magia do Caminho. O segundo romance se chama Noite do Maracá. E o terceiro, A Festa do Pastor. A Secreta Magia do Caminho é um romance sobre um menino africano, afrodescendente de Alagoas, que vai sobreviver na cidade de São Paulo, e aí é o confronto de cultura, né? A Noite do Maracá é uma reunião numa noite de lua numa Serra Dourada, em Goiás, onde um grupo de pessoas é chamada a reviver a sua herança indígena. Portanto, é uma coisa sobre os índios. E a Festa do Pastor se passa em Camaragibe, minha cidade natal, e é um pastor pentecostal de 80 anos, negro, filho de um cangaceiro de Lampião, portanto, com um temperamento e uma personalidade, uma cultura, até a gente diria, violenta, e que não quer festa, porque em algumas festas que aconteceram com ele houve coisas horrorosas, perdeu até a mãe, e que agora a igreja quer que ele faça festa, porque a igreja quer fazer uma propaganda de si própria a partir da festa dele. Então se chama Festa do Pastor, e sobre isso o livro, né? Interessante, Trabalha. Festa do Pastor. Você falou em ecumenismo, né? O que a gente pode esperar em termos do ecumenismo? É uma saída para o mundo hoje, em termos religiosos, em termos de pacificação? É um auxiliar para pacificar? É possível um ecumenismo? Eu conheço um teólogo suíço, Hans King, que ele tem uma frase que eu acho que pode resumir a resposta que você está querendo. Ele diz assim: não haverá paz no mundo se as religiões não dialogarem uma com a outra. E as religiões não vão conseguir dialogar uma com a outra se não houver uma que tome a frente e tenha uma função importante e catalisadora. E pelo fato de que a civilização ocidental invadiu o mundo todo, é o cristianismo que tem essa função. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que, primeiro, o ecumenismo ele diz respeito à paz do mundo, à convivência dos povos, e não somente é uma questão religiosa em si, primeiro. Segundo, ele tem que ser feito a partir da base e das culturas, e não desses encontros de cúpula, né? Agora, no Carnaval, cada ano no Carnaval, em Campina Grande tem um encontro chamado Encontro da Nova Consciência, que é um encontro interreligioso, mas não de cúpula, não de lideranças, e sim de pessoas. Pessoas de tudo que é de igreja, de religiões ou sem religião, que vão para lá para conversar sobre espiritualidade. E eu estarei lá, sempre estou lá, todos os anos, para conversar com as pessoas. É o Encontro da Nova Consciência, né? Em Campina Grande. Talvez na internet o ouvinte pode encontrar. Você citou Hans King, né? Eu tenho um livro que se escreve Kung, né? Com K. Eu tenho alguns livros dele. É um dos teólogos ecumenistas, a gente pode chamar assim, muito importante. Ele é um teólogo ecumênico suíço. Certo. E as obras dele, que você assim se inspirou nas obras dele? É um dos seus inspirações? Ele é um homem de uma geração, digamos, mais velho do que eu, e, portanto, a gente sempre se sente confirmado. A gente nem pode dizer inspirou, no sentido como se a gente... Porque, por exemplo, o padre José Comblan, que foi meu professor de teologia,
e que é um grande teólogo, inclusive aqui tem na obras, América Latina. várias obras também. Tem né? muitas, tem Se escreve Comblan, é isso? Né? Se escreve Comblan. Comblan, né? É Comblan, né? Comblan. E morou aqui no Recife muito tempo, morou na Paraíba. Então, eu posso dizer que eu dependo muito da obra dele. Quer dizer, a gente não tem que partir do zero, senão você acaba inventando cinema mudo. Agora, já o Hans King, a relação com ele é uma relação de confirmação. Que coisa boa que a gente aqui na América Latina tem um caminho. De repente a gente abre um livro, né, de um teólogo lá na Suíça que fala alemão e que trabalha no outro mundo e, de certa maneira, a gente encontra no que ele diz uma referência àquilo que você está vivendo, está procurando, está descobrindo. Então, isso é muito importante. E Moltmann é também um teólogo de referência? Schumann Moltmann é um luterano, né? E trabalha muito a questão da ecologia e libertação, teologia e ecologia, principalmente nesse setor aí. Você é um pastor, digamos assim, um padre, né, do povo. O que você aprendeu nessas suas caminhadas? Eu sei que você viaja muito, né? O que me chama a atenção nessas peregrinações, digamos assim, suas, pelas comunidades, as culturas diferentes, né? A primeira coisa que a gente aprende é como a humanidade é uma só. Eu me lembro de ter uma vez ido no sul da Itália, Siracusa, lá na Sicília, e nunca tinha ido naquela região, era uma coisa para mim totalmente nova, e me levaram no museu da pré-história lá daquela região, e eu cheguei lá e eu dizia, mas essa flecha é da Amazônia. Mas esse pedaço de coisa aqui, esse tipo de vaso de barro, isso é cultura marajoara. Porque é igual, é absolutamente semelhante. O ser humano é o mesmo. Então, a primeira coisa que a gente aprende é isso. Como todo mundo é humano, como nós somos irmãos da mesma família, como não existe esse negócio de uma raça diferente da outra, no sentido de melhor ou maior, ou primeira ou segunda, tudo é igual, né? Iguais nas diferenças, mas iguais. E uma segunda coisa é a busca comum. Todo mundo está em busca, todo mundo tem a mesma fragilidade, todo mundo está junto no mesmo caminho, né? Quando eu vou à Itália e o pessoal me pede como tema de uma palestra, como sair do medo para a esperança, esse assunto poderia ser tratado em Camaragibe, na periferia de uma favela brasileira, ou numa academia de Verona, na Itália. Quer dizer, e esse elemento é um elemento muito importante. Para mim, pessoalmente, esse contato com o povo, e principalmente com os mais pobres, com os mais simples, me enriquece não apenas porque me confirma no caminho, mas me renova, me ajuda a me rever. E eu considero, nesse sentido, por exemplo, quando eu assessoro o MST, Movimento Sem Terra, né? Para mim, eles são como mestres, eles são pessoas, né, que eu não quero mitizar, fazer mito, que eu sou capaz de criticar, mas, ao mesmo tempo, aprendo muito deles. Certo. E para a última questão, para a gente ir encerrando, como que você vê essa relação entre ciência e a Igreja Católica, no sentido mais oficial da Igreja Católica, que vem né, no século XX aceitando algumas verdades, digamos, da ciência, né? Isso não necessariamente implica uma perda da fé, né? Como é que você vê essa relação da oficialidade da Igreja? Tem assimilado as conquistas da ciência, ou ainda isso muitos passos precisam ser dados? Eu acho que tem muito caminho a ser feito, né, ainda, mas o que é importante é compreender, primeiro, que a fé não pode se fechar em dogmas, então ela é aberta, ela tem que ser um caminho de busca. Nessa busca é complementar um caminho de fé e um caminho de investigação científica. E, nesse sentido, tem que haver um diálogo humilde, um diálogo de irmãos, em que o cientista não substitua o religioso com dogma. E a ciência não seja arrogante,
que às vezes é, né? Menos ainda a pessoa que se diz em nome de Deus, ou do mistério, ou da fé, tem que saber que ninguém é dono da verdade. Então, eu acho um diálogo muito fecundo, muito importante. Aqui no Recife, a gente já teve a ocasião, inclusive você mediou, né? Uma conversa entre mim e o Marcelo Gleiser, que é um grande cientista, um físico quântico muito importante no mundo. E, de fato, como eu aprendi com aquela conversa com ele, como eu saí dali o sentindo mais irmão, mais companheiro e amigo de busca, né? Embora numa linha diferente, embora em situações diferenciadas, ele se diz agnóstico, por exemplo, né? E acho que é o direito dele, é justo, é ótimo que seja assim, e é porque ele é agnóstico que me ajuda, a mim que tenho fé, a repensar a minha fé. Certo, então nós chegamos ao final do nosso programa, né? Agradecemos muito a presença do teólogo, escritor, né? Uma liderança ligada à Igreja Católica no país e no mundo, né? Marcelo Barros, obrigado e até a próxima. Muito obrigado você, Marcelo, obrigado aos ouvintes pela atenção. Contem sempre comigo nesse programa, parabéns por esse programa, né? Realidades, é um programa que faz bem. Como seria bom que as rádios, inclusive comerciais, tivessem programas como esse. E a vocês todos um grande abraço e até qualquer hora. Você ouviu programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Apresentação, Marcelo Pelizoli. Produção e edição, Maiara Lima. Edição de áudio, Normando Carneiro. Apoio, Proeste UFPE e professor Sandro Saião.